Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e você está no canal da Palavra e hoje eu quero falar com vocês acerca de um livro muito importante para nós, a Bíblia Sagrada. Antes eu gostaria de ler um texto em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, há uma certa história de um homem. Ele era um bibliófilo, ou seja, ele possuía uma coleção de livros e livros raros. Ele já estava no final de sua vida em um leito de morte. E ele ali então resolveu fazer um último pedido para os seus filhos, dizendo: traga-me o livro. Seus filhos ficaram meio que confusos com aquele pedido, porque aquele homem ele possuía uma série de livros raros e eles não sabiam qual livro trazer. Eles perguntaram: qual livro, pai? Então eles foram ali trazendo livros e mais livros, mas nenhum daqueles livros era o livro que ele estava querendo. E ele continuou dizendo: não é esse, tragam-me o livro. Então já depois de várias e várias tentativas, os seus filhos disseram para ele que já não poderiam cumprir aquele pedido, porque eles não conseguiam achar o livro certo. Então aquele homem, ele deu o último brado, se esforçou ao extremo e disse: vocês conhecem algum outro livro que não seja a Bíblia? A Bíblia era o livro que aquele homem queria já no final de sua vida. Se hoje formos visitar uma feira de livro, como por exemplo a Bienal do Livro em São Paulo ou no Rio de Janeiro, veremos que já foram escritos milhares e milhares de livros. Salomão ele não exagerou nem um pouco quando disse em Eclesiastes 12:12 que não há limites para se fazer livros. Volumes e volumes são publicados a cada ano e ainda assim sempre resta espaço para mais um. Obras e autores surgem, mas desaparecem com o tempo. Mas a Bíblia, ao longo dos séculos, sempre continuou e sempre continuará sendo o livro. Ela jamais passará. Ela é eterna. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A Bíblia, apesar de sua antiguidade, ainda assim, em nossos dias ela continua tão atual, mas tão atual, assim como foi nos dias de Moisés, nos dias de Jeremias e também nos dias de Paulo. Porque, além dela testemunhar acerca de Cristo, ela também testifica que de fato Ele é o Filho de Deus. E é por isso que precisamos lê-la. Agora, qual é a principal diferença entre os livros e o livro? Sem dúvida, a principal diferença está em sua inspiração, porque a Bíblia, ela é um livro, na verdade, inspirado por Deus. Porque nenhum outro livro tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, de um ser humano, como a Bíblia tem. E o que é inspiração? A palavra inspiração vem de dois vocábulos gregos, tel, que quer dizer Deus, e pneustos, que quer dizer sopro. Literalmente, juntando essas duas palavras, significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. A inspiração foi a influência do Espírito Santo sobre a mente de determinados homens seletos, fazendo deles instrumentos de Deus para a comunicação infalível de sua mente e vontade. Porque a Bíblia, ela é um livro de dupla autoria. Se por um lado ela foi inspirada por Deus, por outro, nós não podemos esquecer de ter sido ela escrita por homens, certo? Que estavam debaixo da supremacia e da inspiração do Espírito Santo. E aqui entra o conceito bíblico de inspiração pelo qual é aceito por muitos, que é chamado de inspiração plenária e verbal.
Mas o que é a inspiração plenária e verbal? É a doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade, produto da inspiração divina. Ela é plenária. Por quê? Porque todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Todos os livros que compõem ali o cânon sagrado foram eles inspirados por Deus. Por isso ela é plenária. E por que ela é verbal? Porque o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e concertos do Altíssimo. Verbal porque cada palavra, cada ponto, cada vírgula ali foi inspirado por Deus. No entanto, a inspiração verbal e plenária não eliminou a participação humana na produção da Bíblia. Muito pelo contrário. Antes, eles foram usados de acordo com suas capacidades, traços pessoais, experiências e estilos literários. No entanto, devemos entender que Deus ele não usou o homem como se alguém estivesse usando um alto-falante para proclamar, para escrever a sua palavra, não. O homem não foi usado como um alto-falante. Antes, o Espírito Santo usou as capacidades mentais, as faculdades mentais de cada homem, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina, mas que ao mesmo tempo possuísse ali as características de cada autor. O que nós precisamos entender é o seguinte, que é Deus quem fala no homem. É Deus que fala pelo homem. É Deus que fala como homem e é Deus quem fala para o homem. O mais difícil para nós é explicar o como isso ocorre, certo? Até mesmo aquelas pessoas que são mais usadas por Deus hoje em dia, talvez não saibam explicar o como isso ocorre de uma maneira simples e prática para nós entendermos. E aí que entra uma palavrinha bem conhecida no meio pentecostal que é chamada de mistério. Essas coisas são mistérios de Deus. Somente o Espírito Santo é quem pode nos revelar. Porque como é que Deus ele sopra na mente de um ser humano, de uma pessoa, e faz com que ele escreva a Bíblia de acordo e a maneira com que ele quer que escreva? Cada ponto, cada palavra, cada vírgula. Isso é mistério de Deus. Matthew Henry, um dos maiores expositores da Bíblia Sagrada, ele vai dizer acerca da inspiração da Bíblia. As palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Tomás de Aquino, certa vez, ele disse acerca da inspiração das Sagradas Escrituras, dizendo: o autor principal da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas um autor instrumental. E a declaração doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil é esta: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. E nós também devemos crer nisso. Crer que de fato a Bíblia foi inspirada por Deus, porém escrita por autores humanos que estavam debaixo da supremacia do Espírito Santo. Eu quero terminar esse vídeo deixando para você uma reflexão. Jesus ele disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais em ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por que devemos examinar as Escrituras? Porque existem textos que vão ficar claros diante dos nossos olhos, outros nem tanto. Existem textos bíblicos que vão nos levar a pensar e a pensar profundamente. E por isso precisamos meditar, precisamos examinar as Escrituras. Porque a Bíblia, ela não foi feita para ficar em cima de uma estante aberta no Salmo de número 91, criando poeira, e nem tampouco para ser levada para passear aos cultos de domingo para tomar um ar. A Bíblia, ela foi feita para ser lida. Certa criança, certo garotinho, ele certa vez perguntou para o seu pai acerca de um livro que ficava aberto em cima da estante, dizendo: papai, de quem é esse livro? E o pai então respondeu: menino, não mexe nesse livro, porque esse livro é de Deus. Então o garotinho respondeu: ah pai, então por que a gente não devolve para ele?
aqui em casa ninguém usa mesmo. Devemos entender que a Bíblia ela é mais valiosa para aqueles que leem e se alimentam dela. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez você não seja um leitor bíblico como deveria ser. Talvez você nem sequer lê a palavra. Mas devemos entender que para um minerador conseguir encontrar ouro debaixo da terra, ele tem que escavar até chegar ao solo rochoso para encontrar o ouro. E se nós quisermos encontrar o ouro celestial, precisamos escavar mais nas Escrituras. Precisamos escavar nas Escrituras para poder encontrar o tesouro celestial que o Senhor tem para nos dar. Porque a leitura da palavra nos leva a ter fé. E a fé nos traz a salvação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a leitura bíblica é como se fosse um tipo de ouvir, certo? Agora precisamos lembrar de uma coisa, que para sermos considerados verdadeiros estudiosos bíblicos, precisamos orar. Se eu quero ser considerado um verdadeiro leitor bíblico, eu preciso dobrar os meus joelhos e orar. Porque a leitura bíblica sem oração não vai dar certo. É a mesma coisa que eu se fosse comer, por exemplo, um pão sem manteiga, um arroz sem feijão. De igual modo, é a leitura da palavra e a oração. Elas têm que caminhar lado a lado. Porque muitas das vezes vai ter texto que eu não vou entender. E se eu não entender o manual de um produto e o fabricante morar perto da minha casa, eu vou fazer o quê? Eu vou ir ter com ele. Eu vou perguntar, eu vou dizer, olha, eu não entendi esse manual, o funcionamento dessa máquina. Você pode me explicar? Se eu estou lendo um livro e o autor mora perto de minha casa e eu não entendo alguma passagem, eu vou falar com ele. Eu vou ligar para ele ou mandar uma mensagem porque eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de me explicar. A mesma forma é com a Bíblia. Existem passagens que nós não iremos entender. E a melhor maneira de podermos entender é dobrando os nossos joelhos e orando a Deus e pedindo para que Ele nos ensine a sua palavra. Mas a desculpa de muitos hoje sobre o porquê não ler a Bíblia é talvez porque não tem tempo, porque se sentem cansados demais, porque acham complicado, mas o principal motivo, na minha opinião, talvez é porque não oram mais. E se oram, não oram como deveriam orar, porque o autor da Bíblia está ao nosso alcance. Basta batermos em sua porta e pedir para Ele que nos ensine. Certa vez eu ouvi alguém dizer que nós não precisamos ler muito a Bíblia, o importante é meditar. Eu até concordo no ponto de vista de meditar, mas talvez ler pouco não vai adiantar, porque nós precisamos conhecer mais as Escrituras do ponto de vista histórico. Precisamos entendê-la, porque o que tem prejudicado muitos cristãos hoje, nesses últimos dias, talvez seja a carência da leitura. Devemos ler mais as Escrituras. No início pode ser cansativo, pode ser desagradável, pode ser desconfortante, mas eu tenho a certeza que com o passar do tempo, isso se tornará um prazer na sua vida. Que você possa se atentar para essas coisas, que o Espírito Santo possa abrir a sua mente para que você possa realmente mergulhar profundamente nas Escrituras e aprender mais através da palavra do Senhor. Que esse vídeo possa vir a ter te ajudado de alguma forma e te despertado para que você possa vir a poder mergulhar um pouco mais e aprender mais na palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. E por hoje é só. Fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.